Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, e esse é o canal Educação Física com Vinho. Se tu ainda não és inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e já deixa agora para nós um like, que é para ajudar a impulsionar esse vídeo para outras pessoas. Se tu ainda não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá nós também te avisamos quando publicamos vídeos novos aqui no YouTube, além de publicarmos outros materiais muito interessantes sobre a área da educação física. No vídeo de hoje, vamos te ensinar um jeito fácil de fazer uma revisão integrativa. Mas antes, olha essa situação. Professora, eu já terminei a revisão. Eu encontrei assassino com 3 cedilha e eu botei por falta um CH. Mas isto não é uma revisão integrativa da literatura. Não era isso, professora? Tu não te organizaste ou simplesmente nem quiseste te dar o trabalho de fazer um estudo de campo no teu trabalho de conclusão e pretendes então fazer uma revisão integrativa da literatura? Então esse vídeo é para ti. A revisão integrativa da literatura é uma alternativa bem bacana para quem quer sintetizar o conhecimento e incorporar a aplicabilidade dos estudos significativos na prática profissional. Já vou te avisando que esse tipo de trabalho de revisão não tem o mesmo peso de uma revisão sistemática ou de uma meta-análise. Essa sim é considerado o padrão ouro das revisões, mas ela dá uma ideia bacana do que está bombando na ciência. Esse método é um instrumento da prática baseada em evidências e foi desenvolvida pelo epidemiologista Arthur Cochrane e é uma abordagem voltada ao trabalho clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e qualidade da evidência. Portanto, envolve o estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa, a amostragem ou busca na literatura, a categorização dos estudos, a avaliação dos estudos incluídos na revisão, a interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento ou apresentação da revisão. Existem algumas diferenças entre os 3 tipos de revisão. A meta-análise combina as evidências e múltiplos estudos primários a partir da aplicação de estatística para aumentar a objetividade e a validade das evidências. Só que para isso o delineamento metodológico desses estudos tem que ser praticamente o mesmo. Então cada estudo é inserido num banco de dados quantitativo para que esses dados depois sejam reanalisados e transformados em uma medida comum para calcular a dimensão geral do efeito ou da intervenção medida. A revisão sistemática é diferente de outros métodos de revisão porque supera possíveis vieses em cada uma das etapas, seguindo um rigoroso método de busca e seleção de pesquisas, de avaliação de relevância e validade dos estudos encontrados e da coleta e síntese e interpretação dos dados oriundos da pesquisa. Por último, a revisão integrativa é a abordagem metodológica mais abrangente entre os 3 métodos, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos como definição de conceitos, revisão das teorias e evidências e análise de problemas metodológicos de um tópico particular. Agora eu vou te mostrar as 6 fases do processo de elaboração da revisão integrativa. A definição da pergunta norteadora é a fase mais importante da revisão, pois ela determina quais serão os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as informações coletadas em cada estudo selecionado. Então, inclui a definição dos participantes, as intervenções a serem avaliadas e os resultados a serem mensurados. Se tu ainda não definiste o problema, eu vou te deixar um card para um vídeo que eu te explico a estratégia PICOT, que vai te ajudar muito nessa tarefa. A segunda fase consiste na busca ou amostragem na literatura.
A busca na base de dados ela deve ser ampla e diversificada, podendo ser feita em bases eletrônicas ou busca manual em periódicos, impressos, a partir das referências descritas nos estudos que tu já encontraste, pelo contato com pesquisadores, pela utilização de material não publicado. Aliás, se tu não lembra como é que faz busca de artigos nas bases, eu vou te deixar um card aqui que te leva para um vídeo onde eu te ensino a fazer isso. Os critérios de amostragem precisam garantir a representatividade da amostra, sendo importantes indicadores da confiabilidade e da fidedignidade dos resultados. A conduta ideal é incluir todos os estudos encontrados ou a sua seleção randomizada. Porém, se as duas possibilidades forem inviáveis pela quantidade de trabalhos, deve-se expor e discutir claramente quais foram os teus critérios de inclusão e exclusão de artigos. Dessa forma, a determinação dos critérios deve ser realizada em concordância com a pergunta norteadora, considerando os participantes, a intervenção e os resultados de interesse. Quanto mais ampla for a tua questão de pesquisa, provavelmente mais artigos vão aparecer na tua busca. Aliás, nunca, jamais, em tempo algum, pergunta para o teu orientador: Professora, quantos artigos eu tenho que incluir na minha revisão? Porque a resposta vai ser: todos que encontrares sobre este assunto. quem mandou perguntar? Mas vamos adiante. A terceira fase é a coleta de dados. Para extrair os dados dos artigos selecionados, a gente precisa de um instrumento previamente elaborado capaz de assegurar tudo o que a gente precisa de relevante a fim de minimizar os riscos de erros na transcrição e garantir a precisão na checagem das informações e servir como registro. Os dados devem incluir definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da amostra, mensuração das variáveis, método de análise e conceitos embasadores empregados. E tem muitas formas para a gente fazer isso que se chama por aí de fichamento. Eu particularmente gosto de fazer isso usando diagramas Vs. Se tu não sabe o que é isso, eu vou te deixar nesse vídeo aqui uma sugestão de como fazer isso. A quarta fase é a análise crítica dos estudos incluídos. Essa fase é bem parecida com a análise dos dados nas pesquisas experimentais e precisa de uma abordagem bem organizada para considerar o rigor e as características de cada estudo. A experiência prática do pesquisador contribui com a verificação da validade dos métodos e dos resultados, além de ajudar na determinação da utilidade desses resultados encontrados na prática profissional. Já a prática baseada em evidências prioriza sistemas de classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica dependendo da abordagem metodológica adotada desse jeito aqui. Nível 1. Evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados. Nível 2. Evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental. Nível 3. Evidências de estudos quase experimentais. Nível 4. Evidências de estudos descritivos, não experimentais ou com abordagem qualitativa. Nível 5. Evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência. Nível 6. Evidências baseadas em opiniões de especialistas. A quinta fase é a discussão dos resultados. Nessa etapa, a partir da interpretação e síntese dos resultados, comparam-se os dados evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do conhecimento, é possível delimitar prioridades para estudos futuros. Aí eu vou te dar uma dica para tu protegeres a validade da tua revisão integrativa. Salienta nas tuas considerações finais tanto as inferências como os vieses que encontraste nos estudos. Sexta fase, apresentação da revisão integrativa. A apresentação da revisão deve ser clara e completa para permitir ao teu leitor avaliar criticamente os resultados.
deve conter então informações pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias contextualizadas, sem omitir qualquer evidência relacionada. Isso de omitir eu chamo de deixar lacunas para o leitor, que significa que esse texto está mal escrito. Nossa, que bosta! Palavrão não. Se há lacunas, o teu leitor pode preenchê-las com o que ele bem entender, causando distorções que podem inclusive se contrapor às evidências apresentadas lá nos artigos originais. Na revisão integrativa, a combinação de diversas metodologias pode contribuir para a falta de rigor e falta de acurácia e o viés, devendo ser conduzida dentro de padrões de rigor metodológico. Palavrão não. Para analisar os dados de uma pesquisa qualitativa, podes aplicar uma técnica que consiste na redução, na exposição e na comparação, bem como na conclusão e verificação dos dados. A redução dos dados envolve a determinação de um sistema de classificação geral para o gerenciamento de diversas metodologias. Em princípio, os estudos devem ser divididos em subgrupos de acordo com cada uma das classificações estabelecidas previamente, visando a facilitação da análise. Nas revisões integrativas, por exemplo, a categorização pode se basear no tipo de intervenção, no tipo de ferramenta de coleta de dados, na cronologia ou nas características da amostra, tu que estabelece. O que não dá é para ficar brincando de ping-pong com o teu leitor. Ou seja, tu começa falando de uma coisa, daí tu troca de assunto, daí tu volta no assunto anterior. Esse agrupamento que eu estou te sugerindo é muito bacana para deixar o teu texto bem organizado, de modo a facilitar a leitura e uma compreensão mais fluida para o teu leitor. E o teu leitor, num primeiro momento, vai ser o teu orientador. Não te esquece disso. Em sequência, dá seguimento às técnicas de extração dos dados das fontes primárias mediante a utilização desse instrumento elaborado para simplificar, resumir, organizar os teus achados de modo que cada estudo seja reduzido a uma página com conteúdo relevante, como, por exemplo, o diagrama V, que eu já te recomendei antes. E, além dessa abordagem te permitir a sucinta organização dos dados, ela facilita a comparação dos estudos em tópicos específicos como problemas, variáveis e características da amostra. Vai por mim, ajuda pra caramba. Eu fiz isso no meu doutorado e eu não me arrependo. A etapa seguinte consiste na apresentação dos dados, ou seja, na conversão dos achados em uma forma visual de subgrupos. Os modos de visualização podem ser expressos em tabelas, gráficos, quadros, nos quais é possível a comparação entre todos os estudos selecionados e logo a identificação de padrões, de diferenças e a sublocação desses tópicos como parte da discussão geral. Existem modelos para isso e se tu tiver interesse nessa parte específica, deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo te explicando como é que faz isso. Por fim, todo discernimento de relações ou conclusões requer constatação com a fonte primária para que não haja conclusões prematuras ou exclusão de evidências pertinentes durante o processo. Não esquece de verificar se estás inscrito nesse canal, aciona o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixa aquele like para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante. Compartilha também com os teus colegas e fica à vontade para deixar um comentário. Se queres contribuir para que a gente continue produzindo conteúdo baseado em ciência, de qualidade e de forma gratuita, podes nos ajudar com qualquer valor aqui pelo nosso Pix. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e também te entregamos outros conteúdos de qualidade na área de educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!